Deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Quando eles estiverem totalmente crescidos, a gente tem como separar o joio do trigo, queima-se o joio e o trigo vai prosperar, fazer o pão, vamos dizer assim. Essa passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Muito bem. Então vamos primeiro ver quem é quem na parábola. O proprietário desse campo é Deus. Os seus servos são mensageiros de Deus. São espíritos que são mensageiros de Deus, que nos auxiliam. O inimigo, quem é o inimigo? O inimigo são também espíritos irmãos nossos, que muito provavelmente estejam numa condição mais inferior do que nós, e que nós também deixamos que esses inimigos entrem em nós, vamos dizer assim. Não que eles entrem no nosso corpo, tá? Aí aqui a gente vai lembrar o filme Ghost, né? Que uma técnica do cinema na época, tá? Realmente não tem como, né, o espírito entrar no corpo da moça ali e falar com a namorada, né? Não, isso não existe, porque a nossa lei nos contraria numa lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Então eles se aproximam de nós. E por que eles se aproximam de nós? Porque nós deixamos, certo? Nós mudamos o nosso pensamento, nós, ao invés de pensarmos coisas boas, né,
nós acabamos pensando coisas ruins e aí a gente atrai esse inimigo, vamos dizer assim. Mas esse inimigo também é um filho de Deus, que na posição de inimigo, porque nós estamos deixando que ele se aproxime de nós. E a gente costuma brincar, né? Aí nós fazemos uns estragos em nós mesmos estragamos, vamos dizer assim, porque deixamos ele se aproximar de nós, ao invés de mudarmos a nossa sintonia e pensarmos coisas boas. Muito bem, e esse campo, né? Onde é que fica esse campo? Nós conhecemos, por exemplo, nós vamos aqui na agronomia, lá tem um campo vasto, né? Onde plantam-se sementes, uma série de coisas. Este campo é o universo onde nós estamos inseridos nele, mais especificamente no planeta Terra. Eu costumo brincar às vezes com os meus alunos, né, quando eles estavam completamente assim, dispersos, e eu falava para eles assim: desce no planeta Terra, o planeta Terra está chamando, né, para ver se eles se concentravam para poder fazer atividade. O campo é o planeta Terra onde nós moramos. E como é que nós estamos semeando alguma coisa nesse planeta? Sexta-feira nós tivemos contato com o Hélio de novo, lá de Vila Velha, Espírito Santo, que veio no Fora da Caridade na Salvação. Depois nós vamos bater um papo com ele. E ele estava falando desse planeta, né? Que as coisas estão modificando, estão mudando, mas nada não passa de mágica. Não tem como, né, usar aí o pode piriri para que mudasse as coisas assim, né, rápido. Mas o planeta está caminhando na sua evolução. E cabe a nós plantarmos essas sementes no planeta, sementes boas. Então esse campo realmente é o universo onde nós estamos inseridos. E olha que nós conhecemos uma parte muito mínima da Via Láctea, certo? Nós não conhecemos o universo inteiro, não temos ainda condições de entender como é que esse universo funciona, e funciona, certo? A gente não vê assim, nenhum planeta batendo no outro, né? Existe todo um sistema aí feito por Deus, está tudo certo. Nós é que fazemos tudo errado, né? Aí acontece esses calores que nós tivemos aí, um calor, né, extremo, certo? Já não tem tanto frio, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, mexemos no planeta. Muito bem. Então nós vamos, essa questão do campo, nós podemos dizer assim, da mesma forma que se junta o joio e se queima o joio e se faz fazer com que o trigo floresça, nós temos que fazer florescer coisas boas no nosso coração. Então nós temos que ter dentro do nosso coração o trigo, que vai nos dar o alimento, o pão material. Mas nós temos que ter o pão espiritual. E tem uma frase de Jesus, né, que diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E acho que nós já comentamos, não sei se aqui na palestra, mas já comentamos no Corém, que a ciência já provou que o coração tem neurônios. Então o coração pensa. Acho que nós já ouvimos, quando nós éramos crianças pequenas na Barbacena, e meus pais, nossos avós falavam assim: pensa com a cabeça, mas pensa com o coração também. Como é que eu vou pensar com o coração, se até então o coração era sentimento? Mas o coração também pensa. Por isso nós temos que pensar com o coração. Então, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Esse tesouro não é um tesouro com dinheiro, né, com biometal que nós necessitamos para sobreviver, certo? E como diz uma ex-aluna nossa do outro Corém, os boletos chegam, eles não querem saber se a gente tem dinheiro para pagar ou não, eles chegam, certo? E se a gente não pagar, aí nós vamos ter problema. Mas o tesouro aí, no caso, é
mundo espiritual, que esse trigo faça com que nós tenhamos esse sentimento bom de fazer o bem. Então, vamos plantar sementes do bem, plantar sementes de amor, que eu acho que é o que está precisando na humanidade hoje, é fazer uma... Jesus só pediu para que nós fizéssemos uma coisa. Ele podia ter dado uma lista e falar: se vocês não fizerem tudo isso, olha, vou ficar bravo com vocês. Mas ele não fez isso. Ele pediu para que a gente só nos amasse. Ele não pediu para a gente escalar montanha nenhuma, fazer sacrifício nenhum. Ele só pediu para que a gente amasse nós uns aos outros como Ele nos ama. Ele continua nos amando. Eu costumo brincar às vezes nas minhas aulas também de Corém que os espíritos puros estão logicamente já num patamar muito alto. Mas eles não ficam lá no patamar onde eles estão, porque eles estão ajudando todos nós aqui na Terra ainda, porque nós ainda precisamos, certo? Então Jesus continua nos amando do jeito que nós somos. Ele sabe que um dia nós vamos ser Jesus? Sabe. Ele sabe que um dia a gente vai ser bom, muito bom? Sabe. Ainda nós estamos caminhando, certo? Por isso, uma questão de termos, plantar no nosso coração semente do amor, semente do bem. Plantar esse trigo dentro de nós, não plantar o joio, que é o que nós estamos ultimamente plantando o joio, certo? Muito bem. E como é que a gente faz para que esse joio, não cresça em nós? Tem uma frase que diz assim: a mente ociosa faz com que os homens tenham essa invasão das trevas, vamos dizer assim. E nós estamos num momento bastante delicado no planeta, que quando nós passamos do mundo primitivo para o mundo de iniciação em provas, nós não lembramos, mas nós já passamos por essa fase. E agora nós estamos no mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração. Que bom que seria, amanhã, segunda-feira, todo mundo bonzinho, tudo certinho, mas não vai ser assim não. Nós estamos nesse processo, vamos dizer assim. E a mente ociosa, tem aquele ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, se a gente fica só pensando, não pensando nada, pensando coisa ruim e não plantando bem, o que vem no nosso pensamento? Coisas ruins. Porque a gente baixa o nosso padrão vibratório e chega na vibração em que os nossos irmãos são nossos irmãos, certo? Uma vez comentando com uma amiga minha, ela comentou que o pessoal que, acredito que ainda hoje, e ela criticando, vamos dizer assim, as pessoas que vendem o corpo, são prostitutas, garotas de programa, garotos de programa. Eu falei para ela assim: mas eles são filhos de Deus também. Mas como é que eles estão assim? Eles estão assim, talvez por opção, ou sei lá, porque não cabe a nós julgarmos. Porque eu falei para ela: será que nós já não fizemos isso? Talvez hoje a gente não faça, mas será que a gente não fez isso no passado? Então, por isso que nós temos que entender. Vamos parar de julgar, de criticar, de falar do outro. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: a gente não fala mal do outro, a gente fala a verdade. Não, a gente está falando mal do outro. Se a gente falasse a verdade, a gente ia falar que o outro era bom. Certo? Muito bem. O preço da paz é a nossa eterna vigilância. Que bom que quando a gente consegue estar em paz conosco mesmo. Certo? Que problemas nós vamos ter diariamente, ainda. E quando nós estivermos no mundo de regeneração, que vamos estar lá, okay? Nós vamos ter assim algumas provas, expiações já não mais, mas algumas provas ainda nós vamos ter que passar. Eu tenho uma prima em São Paulo que ela costuma brincar assim, ela casou, o marido era espírita, eles não tiveram filhos, ela ficou viúva,
E o marido sempre querendo assim, vamos no centro espírita comigo? Vamos no centro espírita comigo? Não. E às vezes ele ligava para mim, quando é que a sua prima vai? Eu falei, um dia ela vai. Não se preocupe que um dia ela vai. Nem que seja na marra, mas vai. Aí ele desencarnou e tal. Passado um tempo, ela mandou mensagem para mim, como é que eu faço o evangelho no lar? Eu falei, opa! Acho que do lado de lá ele falou assim, vamos cutucar aqui para ver se vai ou não vai. Aí ela falou para mim um dia assim, eu na próxima encarnação eu não quero me reencarnar na Terra de novo. Eu não quero mais brincar nesse parquinho. Aí eu falei para ela assim, eu se fosse você, eu queria reencarnar na Terra sim, porque esse parquinho vai ficar bom para brincar. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, a Terra, a sucessão é justamente melhorar, não piorar. Certo? Agora vai caber a nós, né? Como a minha mãe sempre colocava, que se a gente tiver o privilégio de reencarnar na Terra de novo, que bom, porque a Terra realmente vai estar boa, né? A não ser que a gente, com a capacidade que a gente já adquiriu, conhecimento, vá para um planeta mais inferior para ajudar os nossos irmãos que ali ainda se encontram sem identificação de alguma coisa. Então nós podemos sim ir para um planeta inferior, ajudar aqueles nossos irmãos que estão ali. O que não quer dizer que nós estamos voltando para trás. Não. A gente ou estaciona ou vai para frente. Certo? Então o preço da nossa paz é a nossa eterna vigilância. É o orar e vigiar que Jesus sempre coloca. Talvez a gente esteja orando mais e vigiando menos. Então vamos fazer um equilíbrio aí, para que a gente possa orar e vigiar e não ter tanto problema assim. Então o joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo. Só se vê a diferença realmente quando os dois estão praticamente crescidos. Aí dá para separar. E tem uma frase de podemos dizer amigo nosso, embora já esteja mais avançado do que nós, mas também passou pela sua evolução, né? E esse amigo nosso diz assim, vamos ver se vocês sabem quem é. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quem disse isso? Paulo de Tarso. Então, tudo eu posso ter, eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Certo? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ter a consequência de acordo com aquilo que eu fiz. Então, tudo realmente nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E Jesus nos diz também que Ele quer misericórdia nossa, Ele não quer sacrifício. Existem 3 livros, uma trilogia, é do André Luiz, esse rapaz que mora aqui em Campinas. Eu digo rapaz porque ele tem a minha idade, né? Eu estou só 3 meses mais velho que ele, então ele é um rapaz. Rapazote, né? Porque eu sou uma mocinha, né? Mocinha. Mas ele é de Bauru, mas mora em Campinas já, frequenta o Allan Kardec de Campinas. Conheceu Terezinha Oliveira, né? Saudosa Terezinha Oliveira. E ele psicografou esses 3 livros. É O Amor Jamais Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. E neste livro conta a história até a crucificação de Jesus e depois toda a história do cristianismo. É lindo o livro, vale a pena ler. Em todos os livros ele diz assim, eu quero que vocês tenham misericórdia, sacrifício não. É isso que Jesus quer que nós tenhamos, misericórdia. E aí a gente tem que ter misericórdia das pessoas que nós conhecemos, que talvez não estejam no nível evolutivo como nós estamos. E aí a gente vai adquirindo paciência, tolerância, para poder conviver com as pessoas. É fácil conviver? Não é. Porque cada um é um espírito diferente, uma evolução diferente. Mas o que nós temos que fazer? Ter misericórdia de todos os que se aproximam de nós e ter misericórdia de nós, porque nós também ainda estamos precisando resolver várias coisas. E aí ele coloca também o seguinte, né? Disciplina, discernimento e lucidez.
E a disciplina a gente lembra do Chico, né? Quando o irmão chegou para ele e disse: você quer trabalhar com Jesus? Ele falou: quero. Firme, quero. Mal ele sabia o que iria passar. Bom, então você tem que ter 3 coisas. Não, pode mandar, irmão, que eu aguento. Ele diz: disciplina, disciplina, disciplina. E estudo. Não adianta a gente ter disciplina se não estudar. E o espírita, como disse o Álvaro no curso ontem, pelo menos, logicamente que aí vai de pessoa para pessoa, mas pelo menos assim, uma meia hora por dia tem que estudar. Agora, se conseguir estudar 3 horas, melhor. Certo? Nós vamos começar com meia hora, mas estudar, né? E o que é estudar? Se nós pegarmos, por exemplo, o livro dos Espíritos, a primeira pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Como é que eu estudo? Isso eu li. Como é que eu estudo? Eu vou saber o que é inteligência suprema, eu vou saber o que é a causa primeira de todas as coisas. Isso é estudar. Anota do lado, ou digita, sei lá, fica à vontade. Eu sou da época do papel ainda, então eu prefiro papel. Certo? Mas cada um, né, estuda da maneira como melhor. Aí nós estamos resolvendo também, falando também sobre a lei do progresso, que tanto o joio quanto o trigo são plantas, né? São sementes. Só que nós estamos necessitando do nosso progresso. E aí nós passamos assim: o nosso progresso intelectual, nós já conseguimos bastante, mas a nossa moral ainda está deixando a desejar. Claro que nós passamos por situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que temos vontade para assim: vou embora do planeta, né? Vou viver no espaço, como eu estava vivendo esses astronautas há pouco tempo aí, que eles foram para ficar 8 dias, né? Ficaram quase um ano no espaço. Já imaginou você estar no espaço e alguém fala para você assim: você não vai voltar mais? Ai, ai, ai. Então, o nosso progresso, ainda, nós caminhamos devagar. Mas tudo isso faz parte da lei do progresso. Mas nós temos que começar a melhorar a nossa moral. E aí a nossa moral é a gente ter mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, né? Aí tem aquela pessoa difícil na família, né? Vocês podem falar assim: ela está falando de pessoa difícil na família. Ela não conhece a minha família. A família de vocês eu não conheço, mas eu conheço a minha, que já dá um trabalho. Tem que ter uma paciência. Isso porque eles moram em São Paulo e eu moro aqui. E a gente tem 167 quilômetros de distância. Mas a gente tem que ter paciência, porque afinal de contas eu os escolhi como os meus parentes. Ou eles nos escolheram como parentes. Então nós temos que ter essa questão na nossa evolução. E tem uma outra frase também em Mateus que diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. Então Deus não separa quem é justo de quem é bom, quem é mau, quem é justo, quem é injusto. Para Deus, todos nós somos filhos dele. E Ele sabe a nossa capacidade, até onde a gente consegue ir. E Ele não fica bravo conosco. Ele não castiga. Nós é que nos castigamos. E tem uma frase da Maria Teresa de Calcutá, que só poderia ser dela mesma. Um dia, conversando com a Maria do Carmo lá no Bento, ela falou assim: na próxima encarnação eu vou ser Maria Teresa de Calcutá. Eu olhei para a cara dela e falei assim: é ruim, hein? É ruim. Mas um dia a gente chega a ser Maria Teresa de Calcutá. Então ela diz assim, numa entrevista que ela passou com um jornalista, ela disse o seguinte: que quando nós morremos, nós vamos nos encontrar com Deus, Ele não vai perguntar para nós quantas coisas boas nós fizemos. Ele vai perguntar para nós quanto amor nós colocamos nas coisas boas que nós fizemos. Aqui, com todo respeito à Madre Teresa, ela como uma freira católica,
achou que ela iria encontrar com Deus. Não, que a gente não vai encontrar com Deus um dia a gente vai. Né? Mas como é que a gente chega do lado de lá? Nós vamos encontrar com a nossa consciência, ou seja, com nós mesmos. E aí a gente pega o contrato que a gente assinou, que eu brinco que nós assinamos o contrato e deixamos do lado de lá. Aí a gente pega o contrato e fala assim, nossa, eu fiz tudo isso de errado, eu não fiz nada certo. Aí o editor fala assim, ó, a última linha você fez certo. Ah, bom, a última linha tá bom. Aí a gente corre no departamento de reencarnação e fala assim, quer reencarnar? Porque eu errei muito. Aí o pessoal fala assim, é lá no fim da fila. Aí a gente olha a fila e fala, nossa, tá grande. Então eu costumo, né, ela colocou essa questão assim, nós não vamos encontrar com Deus da maneira como ela, né, como freira católica, sempre entendeu. Um dia nós vamos entender Deus e encontrar Deus. Aliás, nós estamos com Deus dentro de nós. Nós é que ainda não encontramos Ele. Tá? Mas quanto amor nós vamos colocar nas coisas que nós fizemos? Como é que nós vamos fazer esse trigo florescer dentro de nós? Com amor, com trabalho, com dedicação, com disciplina. Aí nós vamos conseguir fazer com que esse trigo floresça dentro de nós. Então, quanto amor, né, nós vamos colocar. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Por isso que quando nós chegarmos do lado de lá, e aliás, a gente nem precisa chegar do lado de lá, porque quando nós fazemos alguma coisa errada aqui, hoje, mesmo a gente já tendo um conhecimento dentro da doutrina, a gente fala assim, nossa, errei de novo. Aí a gente fala, Deus me ajuda porque a coisa está difícil aqui. Não é que Ele não nos ajude, Ele nos ajuda. Nós, às vezes, não queremos sair do lugar. Né? A gente cruza o braço, espera que caia do céu, né? Tudo que a gente quer. Mas se a gente não correr atrás, né, vai ficar um pouquinho mais complicado. Porque Deus está fazendo a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa. Por isso nós precisamos da questão de plantar esse trigo dentro de nós, na questão do amor. O lavrador divino nunca perde o otimismo do celeste semeador e nunca perde a esperança na vitória do bem. Então, se nós resolvemos plantar esse trigo dentro de nós não podemos perder o otimismo e a esperança. Nós lembramos aqui na época da pandemia, que parece que já fez praticamente 5 anos, nós estamos em março, já se passaram 5 anos da pandemia. Sempre vinham mensagens, né? Não perca a fé, não perca a esperança. Porque se a gente perder a fé e a esperança, realmente aí a gente não sai do lugar. Então, procurar ter essa fé, ter essa esperança, ter esse otimismo. Problemas vão acontecer? Sim. E acontece todo dia. Certo? Quando a gente acha que resolveu tudo, explode alguma coisa. A gente fala, nossa, e agora? O que eu faço? Primeiro faz uma oração para procurar se acalmar. Eu costumo brincar que quando meu pai desencarnou, nós tínhamos que, eu e minha mãe tínhamos que ir no INSS, passar a pensão dele para minha mãe, resolver banco. Naquela época a gente ia mais em banco e tal. E a gente sempre fazia uma prece de sair de casa, porque a gente ia lidar com governo, com locais de governo, né? E a gente sabe que essas instituições não é que são problemáticas. Eu trabalhei só 23 anos na prefeitura. E dizem que a pior secretaria que existe num governo, pode ser federal, municipal, estadual, é a Secretaria de Educação. Sempre tem mais problema, não que as outras não tenham, mas sempre tem mais problema. Então fazíamos uma oração e íamos resolver os problemas. Quando a minha mãe desencarnou, eu tinha que resolver, porque eu sou filha única, então sou eu e eu mesma, né? Então eu também fiz a mesma coisa, pedi para que Deus me acompanhasse, a espiritualidade me acompanhasse, porque eu ia ter que conversar com pessoas que trabalham em instituições de governo, né? Então a gente sabe, tem pessoas que realmente atendem numa boa, tem pessoas que vão fazer a gente ficar esperando, né? E chega uma hora que a gente perde a paciência,
Mas na verdade a gente não perde uma coisa que a gente não tem, né? A gente não perde a paciência porque nós não temos paciência mesmo, né? A gente já briga, né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu recebi uma carta da prefeitura que fazia 3 anos que eu não pagava imposto. Eu fiquei tão brava, mas que eu levei a caixa que eu tenho de imposto na frente do rapaz, falando: só quer ver imposto por imposto desde quando eu comprei a casa? Tá aí, ó. Né? Mas eu levei uns 3, 4 carnês. Ah, não, o erro foi do sistema. Aí eu falei pro moço assim: então, o sistema erra? Eu acho que o sistema não erra, erra quem está na frente do sistema, que é um ser humano, que pode bater uma tecla errada, pode bater um número errado. A senhora tem razão, né? Então, quer dizer, mas a gente tem que enfrentar esses, né? Nós necessitamos desses serviços públicos, ok? Então, no caso aqui, voltando, né? O lavrador divino, ele nunca vai perder o otimismo, nem a esperança num dia melhor, numa colheita melhor, vamos dizer assim, para que a gente possa, né, ter essa vitória no bem. Então nós temos que extirpar todo o mal para que o bem possa florescer e produza bons frutos. Nós ainda temos muito mal dentro de nós. O Haroldo Dutra Dias, ele conta uma história bastante, bem simples, mas é muito interessante e importante. Um grupo de 5 amigos. 4 desses amigos gostam da cor azul. O outro amigo gosta da cor verde. Os 4 amigos estão com ódio deste que gosta da cor verde, porque esse não gosta da cor azul. Mas nós temos tantas cores por aí, que nós podemos gostar de uma, talvez não gostar da outra, mas o outro não gosta da mesma cor que eu gosto, eu vou brigar porque ele não gosta. E aí você já deve perceber a cor que eu gosto, né? Porque eu sou de azul. Eu sempre gostei de azul. Por isso nós temos que procurar tirar esse mal que está dentro de nós e colocar realmente o bem, porque aí nós vamos ter esse reino de Deus dentro de nós. Ele está aqui. Nós só estamos esquecendo de molhar essa plantinha, cultivar essa plantinha, conversar com a plantinha. Eu tenho os vasos de flor em casa, eu converso com elas e eu sei que elas entendem, certo? Quando eu vou molhar, né? Quando eu vou trocar a terra, alguma coisa, eu sei que elas entendem. Tá? Então vamos procurar fazer com que nós possamos entender também que nós temos que tirar esse mal dentro de nós e colocar o bem para que ele floresça. Então a nossa terra promissora do 3º milênio será então o celeiro com o qual nós vamos estar inseridos num mundo melhor. E aqui nós estamos vendo essa transição planetária, não é como nós falamos um passe de mágica. Se fosse, a gente já poderia até estar num espírito puro, né? Porque já tínhamos passado um passe de mágica. Mas Deus, ou seja, a natureza, nunca dá saltos. Eu nunca esqueci essa frase, a natureza nunca dá saltos. Foi um médico aqui na cidade que uma vez me disse isso, ele já desencarnou, foi o Dr. Arjuna. Fiz um tratamento com ele uma época e ele falava sempre para mim assim: a natureza não dá saltos. Mas ele estava se referindo à natureza com relação a Deus. Né? Então a natureza realmente não dá saltos, Deus não dá saltos. Ele faz com que nós vamos caminhando devagar, tá? Porque ainda nós não temos condições de correr, tá? Para que a gente possa melhorar. Então não é só o trigo, né, que produz o pão, o alimento nosso, para que nós possamos matar a nossa fome. Mas nós temos que ter o pão espiritual, que esse trigo também nos fornece, que é a doutrina espírita. A 3ª revelação. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, os 10 mandamentos. Eu não sei se vocês sabem, mas eram 15 mandamentos. Acontece que quando Moisés estava descendo a montanha, ele tropeçou, caiu e quebrou 5. Aí ele voltou e falou com Deus: não dá para o senhor ditar de novo? Aí disse que Deus falou assim: olha, meu filho, leva 10, porque nem os 10 eles vão cumprir mesmo. É uma brincadeira. Tem um filme que foi feito uma brincadeira sobre isso. Mas são 10 mandamentos mesmo.
e a gente não cumpre nem o primeiro, o que dirá os outros 9? Tá? Então Deus não estaria errado, né, nesse sentido. Então a primeira revelação foi Moisés com os 10 mandamentos. Jesus veio trazer um Deus, um Pai de misericórdia, de amor, que no Velho Testamento era um Deus carrasco, que brigava, que julgava, que dava castigo, né? E nós sabemos que Deus não faz isso. Mas nós estávamos lá no Velho Testamento, nós estávamos lá no Novo Testamento, muito provavelmente fizemos assim para Barrabás, mas hoje a gente trabalha para Jesus. Ou seja, já entendeu que esse trigo é Jesus. Esse trigo que nós plantamos é Jesus. Nós temos que plantar esse trigo dentro de nós. Por isso, o trigo, né, não só o pão que alimenta, mas principalmente o pão espiritual, que sustenta a alma, que é a doutrina espírita. Se nós realmente seguirmos a risca que Jesus nos deixou e continua nos deixando, nós temos grandes chances de fazer com que esse trigo floresça dentro de nós. E é uma coisa simples, é só seguir os 28 capítulos do Evangelho. Coisa básica, tranquila, a gente tira de letra, né? A gente não faz nem o primeiro capítulo que dirá o resto. Mas é como eu comentei com os alunos lá no Corém, vamos procurar a partir de agora, né, nos esforçarmos, porque a gente talvez não consiga, assim, rápido, né, fazer alguma coisa rápida. Nós vamos tentar nos esforçarmos, né, a não criticar, não julgar as pessoas, realmente não falar mal das pessoas, porque a gente não gosta quando falam mal da gente. Aí quando falam mal da gente, a gente vira um bicho, né? Porque imagina falar mal de mim, mas eu sou tão boa, eu sou tão bom. Então é aquela história, né? Vamos procurar nos esforçarmos para que a gente possa ter realmente esse trigo, que é esse pão espiritual que sustenta a alma, no trajeto em busca da nossa perfeição. Então, se nós analisarmos, né, que esse reino de Deus é justamente esse joio que foi plantado no meio do trigo, mas o que vale aí é o trigo. O joio a gente tem que jogar fora, que são coisas ruins, que nós ainda pensamos, fazemos, agimos, porque temos ainda um instinto animal. Eu tenho amigos que têm cachorros, gatos, né? Hoje eu não tenho mais animalzinho, mas tive vários. E a gente costuma brincar que parece que eles estão mais inteligentes. Eles estão mesmo. Eles estão mesmo, certo? Porque quando eles vão brigar por alguma coisa, ou eles estão com fome, então eles precisam comer, precisam matar alguma coisa para comer, ou eles estão preservando a espécie. Agora nós, seres humanos, matamos porque achamos bonito matar, né? Ah, eu não gostei do fulano, eu vou lá e mato. E não é bem assim. Então os animais realmente estão numa evolução talvez maior do que era ontem, e isso é a tendência mesmo deles também evoluir, e também são filhos de Deus. Estão numa condição de animais, mas são filhos de Deus. Então talvez eles estejam plantando o trigo direitinho e nós plantando o joio. Então, meus queridos amigos, que nós possamos entender que nós temos que tirar esse joio dentro de nós e colocar no trigo para que ele possa florescer e crescer. Que nós possamos, a partir de agora, seguirmos os passos de Jesus, o nosso Mestre Jesus, seguir as suas orientações, para que a gente possa realmente plantar esse trigo dentro de nós. Que nós possamos ter um domingo de paz, tranquilidade, dentro dos nossos lares, né? E levar essa paz também a todos aqueles com os quais nós convivemos, encarnados e desencarnados, porque sabemos que nós temos, né, irmãos desencarnados. Eu costumo brincar com o pessoal do Coen, eu estou vendo só vocês aqui, tá? Porque eu não tenho a mediunidade de evidência, certo? Mas aí também tem aquela história, né? Vocês já viram um míope enxergar? Míope não enxerga, então eu não vou enxergar mesmo, certo? Porque se eu tirar o óculos, piorou, né? Mas brincadeiras à parte, nós sabemos que aqui, além de nós encarnados, tem os desencarnados que também nos ajudam. Então, que nós possamos dividir essa paz, tanto com nós, nossos familiares, amigos, e com os nossos entes queridos, amigos, que já estão do lado de lá, levando essa paz também.
Que assim seja, e eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada.